Confira agora o quadro de entrevista com o tema Dando Sentido à Vida. Acompanhe. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bloco de entrevistas, o bate-papo do programa A Vida em Foco. Hoje nós trouxemos um convidado que vocês não viram ainda no nosso programa. Trata-se do João Billy Bueno, o Billy Bueno. Seja muito bem-vindo, Billy, ao nosso programa. Muito obrigado, é um grande prazer. Nós trouxemos o Billy hoje para conversar conosco porque ele vai compartilhar um pouco da experiência dele, que é muito importante para nós. O Billy passou por uma daquelas situações que são as de maior provação, de maior peso, de maior sofrimento que uma pessoa pode passar, que é a perda de um ente querido. Qualquer ente querido é muito difícil para nós vermos partir da vida antes de nós. Agora, o Billy passou pela experiência que é a mais radical, a perda de um filho. A perda de um filho é, segundo Emmanuel, o maior sofrimento que uma pessoa pode passar, porque ela parece antinatural. O pai sempre espera ir antes do seu filho, mas, infelizmente, para muitos, para aquele momento que a gente está passando, acontece e é muito frequente. Muitos de vocês em casa podem ter passado por isso. E o Billy tem uma experiência exitosa para compartilhar conosco, por isso que a gente trouxe ele hoje aqui. Billy, então, obrigado de novo por ter vindo. Billy, conta para nós um pouquinho como é que foram as circunstâncias, quando que aconteceu, como é que foi esta experiência para você? Bom, como você mesmo já disse, né, é uma coisa que é muito duro, muito difícil. Eu tenho 2 filhos, o Vinícius, 32 anos agora, e o Rafael faria 27, isso há 2 anos. Ele desencarnou com 25 anos. Do nada, assim, foi para o hospital por uma febre e 20 dias depois ele havia desencarnado. Foi logo no final desse período descobriu um vírus e uma bactéria que acabou levando o Rafael. Naquele momento, naquele instante, não dá para descrever o que a gente sente, né? O sentimento de perda, de vazio, de como você falou, né? Aquele sentimento de por que o meu filho ia antes de mim, né? E ainda numa situação dessa forma. Não sei se pudesse ser diferente, se fosse de outra forma. A dor continuaria a mesma, lógico, mas talvez a gente pudesse encarar de uma maneira um pouco mais tranquila, talvez. Mas, de qualquer maneira, foi muito difícil. A nossa sorte, que 2 semanas depois, uma amiga nos convidou para conhecer a Selfie, e lá na primeira chance, eu e minha mulher, nós fomos. Você precisa explicar um pouquinho, Billy, a Selfie. O que é a Selfie? Porque senão quem está em casa não vai saber. Okay. A Selfie é um centro espírita, aqui no Alto da 15, da Ângelo Lopes. E lá eu participei, logo de chegada, de um grupo de acolhimento. É uma reunião muito boa, de excelente energia. As pessoas que coordenam esse grupo, já o nome já diz, é um acolhimento, né? Realmente acolhe a gente com muito amor, muito carinho. E lá é como uma terapia. Você conversa, ouve, fala, dá opiniões. E daí em diante eu fui aprendendo, como até hoje, e sei que muito tempo tem por aprender ainda. Billy, então deixa eu entender bem, vamos passando um pouco passo a passo. Foi uma morte daquelas inesperadas, né? Uma infecção, uma coisa que acontece de uma hora para outra. Realmente você falou, nenhuma morte é fácil. Não tem como ser fácil. Não. Porque se é uma doença lenta, é demorado, é sofrido, se é rápido, a gente não tem tempo de se preparar, então nunca é fácil. Mas você recebeu um convite apenas cerca de 2 semanas depois que isso tinha acontecido. Então, veja que, para mim, é interessante entender como é que, com 2 semanas, você conseguiu atender esse convite. Esse convite, claro, não chegou por acaso. Mas da onde você tirou força naquele momento, Billy? Fazia 2 semanas. Como é que foi esse processo para você? Olha, com o fato, eu entendi de que o ser humano é frágil e a gente precisa de ajuda. Eu acho que seria muito mais difícil, porque certas pessoas provavelmente tomam a condição de ficar quieto em casa e vai caindo cada vez mais numa condição de depressão e uma situação de perda de vontade de viver, que na realidade é o sentimento que a gente teve com o fato que aconteceu, com a partida do Rafael, né?
Então, com essa condição de que eu pensei, puxa, Deus é tudo, né? Jesus, ele pode ter preparado alguma coisa para mim, eu preciso entender isso. Como? Porque eu preciso de ajuda. E esse convite dessa amiga, da Ana, para ir à Selfie, ela disse que talvez pudesse esclarecer um pouco disso, pouco a pouco, estudando, entendendo, lendo, participando, que é o que eu venho fazendo nesses 2 anos. Agora, mais um detalhe aí, Billy, importante, porque a gente sabe o momento, né? Muitos dos nossos espectadores aí podem, inclusive, estar passando por essa fase que você estava. Teve um momento que você parou para pensar, olha, Deus deve ter alguma coisa, que você acabou de me dizer isso, né? Por que você acha que surgiu essa ideia naquele momento? Da onde que veio essa semente? Estava plantada como em você? Qual que era a experiência anterior que você conseguiu trazer isso naquele momento? Eu nunca fui de buscar nada assim de diferente, especial, religioso na minha vida. Eu sempre procurei ter uma vida provavelmente muito egoísta, assim, muito fechada, num mundinho familiar, né? E quando eu fui para a Selfie, obviamente eu não cheguei lá e foi se esclarecendo tudo, como hoje eu ainda venho aprendendo. Pouco a pouco as coisas foram acontecendo, minhas dúvidas eram muitas e grandes e com muita ansiedade de saber o porquê e como. Eu penso que pela própria condição de poder buscar ajuda, e no momento que eu tive essa ajuda aí, na primeira etapa, no acolhimento da Selfie, depois a gente vai para outros grupos, é que a gente vê as condições que o ser humano está e como ele pode fazer para que ele possa, vamos dizer assim, preencher aquele vazio que havia ficado, né? A gente aprende que o amor é uma coisa muito importante e tem muitas maneiras da gente entender, compreender, sentir esse amor, né? E estudando e compreendendo os fatos e as condições do porquê do desencarne, de uma pessoa desencarna e etc., a gente vai aprendendo que é importante você ter o conhecimento, ter o autoconhecimento para a evolução. Isso tudo traz uma energia, traz um bem-estar. Cada vez que a gente vai para uma reunião, para uma ação, para um projeto, que hoje estou participando de uma condição de ajudar algumas pessoas. Ah, muito bem, Mili. Eu vou querer saber disso, de como é que você conseguiu transformar essa energia de uma maneira produtiva, mas isso vai ficar para depois do nosso intervalo, então fique conosco. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista e o tema de hoje é Dando Sentido à Vida. Confira. Bom que você esperou conosco. Uma das coisas mais impressionantes na história do Billy é como ele usou aquele momento de sofrimento, naquela hora da dor última, conseguiu ouvir um chamado e depois canalizar essa energia que ele tinha, esse amor que ele sentia numa atividade. Agora vocês vão assistir um vídeo curtinho que conta um pouco dessa história que o Billy está construindo numa comunidade carente da região metropolitana de Curitiba. O trabalho no Jardim Libanópolis é realizado por um grupo de voluntários da Selfie, Sociedade Espírita Laços Fraternos, a casa espírita que apoia a atividade desde 2012. Hoje estamos numa casa alugada, nós atendemos cerca de 40 crianças e adolescentes e também as suas mães. A ideia é melhorar o atendimento às instalações. Aqui o trabalho é muito bacana, é muito gostoso. Na verdade é mais um benefício, acho que próprio, né? Por causa que a alegria deles, poder brincar, se divertir, poder trazer um pouquinho de atenção para eles, diversão, é muito gostoso. A gente faz orações, a gente faz a evangelização das crianças, induz eles a um caminho melhor, né? Agradecemos, Jesus. Primeiro por estarmos aqui entre amigos, num momento especial, nesse ambiente com essa energia, que a espiritualidade amiga, que colabora e ajuda com as nossas tarefas,
Nós temos voluntários aqui, mas sempre é bom ter mais pessoas que estejam interessadas em crescer e evoluir aqui. Faz parte, né? A gente precisa disso. E aí estamos aí querendo divulgar o trabalho para mais pessoas poderem vir, fazer o voluntariado, poder agregar mais valor aqui à comunidade. A princípio é todo sábado, das 9h30 às 11h30. Um trabalho onde entra educação básica, evangelização, que é muito rápido, as crianças aprendem muito rápido, né? É bom vir aqui aprender coisas novas, conhecer pessoas boas. A gente tem feito um trabalho também com as mães, informando, sinalizando onde pode estar o perigo. Há casos de depoimentos de mães assim, que dentro da casa de uma ou de outra não existia assim uma harmonia, vamos dizer, né? Às vezes o marido um pouco impetuoso, nervoso, às vezes com bebida. E hoje a gente já sabe desses mesmos lares que já existe uma harmonia, as pessoas já sentam, já fazem o evangelho no lar, escolhem um dia da semana, conversam. Há bastante evolução nisso. E, consequentemente, paz dentro da casa de cada um, né? Eu me sinto bem. Gosto de estar aqui sentadinha, conversando com vocês. Então eu convido você, empresário, você cidadão que tem condições de ajudar uma criança carente, uma comunidade carente, com o que você tiver em casa, tanto alimentos, roupas, calçados ou até mesmo financeiramente, eu convido vocês a vir conhecer o nosso projeto e a auxiliar também. Então, Billy, nós vimos o vídeo aí que conta um pouquinho do trabalho que está acontecendo lá no Jardim Libanópolis. Então, localizando um pouquinho onde nós estamos. Você que estava naquele momento do sofrimento máximo, conseguiu ir atrás de algo para se sustentar. E percebeu logo que precisava colocar essa energia em movimento. Conta para nós um pouco como é que foi essa decisão de aderir a um trabalho voluntário a partir daquele momento. Bom, partindo da sua pergunta, de onde eu busquei energia logo com 2 semanas, para depois chegar até essa fase, né? O Rafael é uma pessoa, é um espírito assim de muita energia, está sempre ativo. A gente sempre teve práticas de alguns esportes, eu, ele e o meu outro filho. Então eu achei que seria um desperdício ficar em lamentações, que eu via até um pouco egoísta isso, sabe? E procurei, junto com esse chamado, eu penso que essa condição da amiga me chamar para o convite de ir à selfie, já fosse uma condição de eu buscar essa ajuda. E lá eu encontrei, né? E nessa evolução de conhecer como, onde, o que acontece com o corpo físico, o espírito, etc., a gente vai aprendendo que com amor, e quando a gente faz a caridade, a gente está envolvido com muitas energias. E esse amor é uma coisa que acaba alimentando, suprindo, acaba energizando todas as pessoas que estão envolvidas nisso, né? O grupo é bem grande, bem homogêneo, é muito legal, é muito bom trabalhar aí. E quando você põe isso em prática, que é o que a gente foi de pouquinho em pouquinho, né? Já são quase 2 anos que a gente está lá, ou 2 anos, eu penso. Mas você põe isso em prática, você começa a ter de volta, na realidade, aquilo que você pensa que estaria levando como uma ajuda, que às vezes, ou financeira, ou mesmo uma palavra, ou um abraço, na realidade, aquelas pessoas, aquelas crianças, te remuneram, vamos dizer assim, com muito mais daquilo que você... Desculpa. Imagina, muito mais do que aquilo que você foi. Que a gente imagina, né? Se a gente pudesse imaginar. Pelo que eu entendo, você pôde sentir na pele o que muitas pessoas dizem que é assim, que o amor, ele contraria a matemática. Porque quanto mais você divide, mais ele se multiplica. E quanto mais você dá, mais você tem para você. Então você conseguiu naquele momento, você tinha ali uma lacuna aberta. Um sentimento que tinha uma canalização. E você conseguiu pegar ele e caminhar com ele em outro sentido. Porque eu vi a maneira como as crianças te chamam de paizão. É claro que você não é o pai, eles têm o pai deles lá, mas eles sentem este amor paterno
paternal que você consegue mobilizar ali. Então você não deixou cristalizar aquela energia em você, colocou ela em movimento e agora está colhendo os frutos disso, né? Na realidade é bem multiplicador, como você mesmo disse, né? Mas eles têm tanto carinho, tanto amor para dar, que sobra para todo mundo do time, sabe? O time é grande e eles conseguem dividir com todo mundo, com todos que estamos lá trabalhando. E todos estão se dedicando e trabalhando forte para cada uma daquelas pessoas que estão precisando lá, sabe? Bom, Billy, nós estamos indo já para o encerramento da nossa entrevista e eu queria te dar esse último minuto, minuto e meio, fica bem à vontade, para deixar uma mensagem de estímulo àqueles que estão passando por essa perda que você passou, aqueles que nesse momento podem estar precisando de uma palavra de alguém que... Porque acho que só quem sentiu, quem passou, consegue alcançar o coração daquele que está passando nesse momento. Você está aqui para nós como vitorioso e eu gostaria que, se você tiver uma palavrinha para deixar, aqueles que vão trilhar esse mesmo caminho que o seu, fica bem à vontade. Ok. Olha, eu penso que um pouco da minha contribuição, da minha experiência pode passar para as pessoas, é de que as pessoas que estão numa situação assim, busquem naquilo que de quem partiu gostava de fazer, gostasse que fosse feito, do que fosse continuado, que obviamente quem partiu, se não tivesse partido, não tivesse desencarnado, não ia querer te ver numa depressão, numa situação de tristeza profunda, na verdade, muito pelo contrário, né? Então lembrar daquela pessoa que está no outro plano, que está do seu lado, e como que gostaria que você pudesse participar em ajudar, ou estar numa dinâmica de ajuda, ou numa situação onde você realmente pudesse botar a vida para continuar. Porque eu acho que as vidas são etapas, nós temos situações onde a providência divina nos traz aquelas etapas da vida e a gente tem que, eu acho que, se resignar, trabalhar e continuar a vida, que eu acho que é o mais importante, né? Muito obrigado, Billy. Então está aí o Billy mostrando para nós que às vezes o maior sofrimento pode ser um catalisador, pode ser um fertilizante para grandes transformações e hoje desabrochar em flores perfumadas e frutos para atender aquela criançada do Jardim Libanópolis. Aqueles que acompanharam o vídeo podem se interessar em colaborar, podem buscar um contato, podem escrever para nós no programa. Nós estamos aí abertos a dar essa oportunidade, né, de servir também aqueles que estejam precisando. De serem participantes também lá do projeto, né? Podem ser voluntários. Então, muito obrigado mais uma vez, Billy, e você continue com o nosso programa, porque nós temos muito mais pela frente no nosso A Vida em Foco.